Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está aqui falando é o Dr. Mário Sérgio e nós estamos aqui para apresentar mais um podcast, o podcast Viver Bem, que é um podcast que traz muita informação, informação boa, informação sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre bem-estar. O nosso assunto de hoje é um assunto especial. Hoje nós vamos falar a respeito do impacto das redes sociais na vida do ser humano, ou seja, na vida de todos nós. E para me ajudar a destrinchar esse assunto, eu estou aqui com um convidado especial, que é o Dr. Fernando Campos. Inicialmente, eu queria que o Dr. Fernando se apresentasse aí para o grande público. Tudo bom, Dr. Fernando? Olá a todos e todas, eu sou Fernando, médico, formado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, fui aluno do Dr. Mário Sérgio, lá na Unidade de Saúde Colina Verde, e hoje também atuando como professor na UFSB e também atuando em outros serviços, em outros cenários na nossa cidade, na nossa região. Então é um grande prazer estar aqui participando deste podcast e vamos juntos hoje debater um pouco sobre esse tema tão importante na nossa vida e na vida da humanidade como um todo, que são as redes sociais. Muito bem, doutor Fernando. Doutor Fernando, é inegável que os 3 últimos séculos, século XIX, século XX, século XXI, apresentou um grande desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse desenvolvimento ele se deu com relação aos transportes, se desenvolveram, a área da saúde se desenvolveu bastante, a área da construção, da engenharia, da arquitetura, o conhecimento biológico do ser humano, o conhecimento do próprio cosmos, né? Tudo desenvolveu bastante. Mas é inegável também que a eletrônica, a informática, nos possibilitaram outros e outros avanços, e principalmente com relação à comunicação. Então, atualmente o ser humano aprendeu a manipular o espectro eletromagnético. E aprendendo a manipular esse espectro eletromagnético, nós conseguimos enviar mensagens, som, vídeo, o áudio. O mundo que era grande passou a se transformar em um mundo menor. Então, ideias que de repente surgem hoje em dia lá no Japão, na Índia, na China, na África, elas num passe de mágica, elas rodeiam o globo e acabam chegando a todos nós. Então, nós estamos falando de uma aldeia global. Isso é inédito na história da humanidade. Na sua visão, o cérebro humano ele está preparado para esse bombardeio de informações? Houve benefícios para a sociedade? A gente não vai falar só dos malefícios, né? Como é que o senhor vê essa problemática, doutor Fernando? Doutor Mário, o ser humano ele é um ser criativo. Desde os primórdios, o ser humano ele vem criando tecnologias, então, desde a era do fogo, passando pelas grandes civilizações, ao desenvolvimento da escrita, e a era das navegações. E cada um desses momentos, a mente humana ela vai se expandindo e ela vai trazendo novas perspectivas de conhecimento. E a comunicação é mais uma dessas fronteiras que o ser humano ultrapassa com a sua criatividade, nesse dom de Deus que deu a nós de criarmos, inventarmos e desenvolvermos novas realidades. E isso, para nós, assim, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Então, nós nunca tivemos um período onde as comunicações foram tão presentes em nossa vida. Então, a gente pode se comunicar com um parente, com um amigo, em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente. Às vezes, numa conexão imediata. Hoje nós conseguimos democratizar o conhecimento que antes ficava restrito nas bibliotecas, nas universidades, nos congressos. E hoje, por meio da informática, por meio da internet, nós temos acesso a esses conteúdos. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de participar de congressos
com palestrantes internacionais de grande renome, sem precisar sair da nossa casa, de forma online, de forma virtual. E isso é um grande benefício. A própria questão da democratização do conhecimento trouxe para nós grandes benefícios e grandes desafios ao mesmo tempo. Por outro lado, a mente humana também ela precisa trabalhar esses novos aspectos, essas novas questões, a partir de um equilíbrio. Muitas vezes, a sociedade, muitas pessoas vão se tornando cada vez mais reféns do celular, das redes sociais, da internet, fazendo com que algo que, a princípio, seria algo muito positivo, num vício, numa dependência, agravando quadros psiquiátricos da saúde mental, que ela talvez já tivesse essa tendência, ou vai desenvolver essa tendência, e isso vai causar malefícios para ela. Então, as redes sociais, hoje em dia, elas são uma realidade complexa, trazendo benefícios e trazendo malefícios, e cabe a cada um de nós ter esse equilíbrio de dosar até onde isso está me fazendo bem, até onde acessar o WhatsApp está me fazendo bem, até onde as redes sociais estão me ajudando e quando elas começam a me atrapalhar no meu desempenho acadêmico. Hoje nós temos um grande número de adultos apresentando quadros de transtorno de déficit de atenção. A gente tem um quadro muito grande de adultos e crianças e adolescentes apresentando também quadros depressivos, ansiosos. Então, a gente percebe que alguma coisa está errada. Algo tem que ser reajustado e a gente percebe que as redes sociais elas influenciam muito nesse processo. Muito bem, doutor Fernando. Então, na realidade, a gente pode falar que nós estamos vivendo na era das redes sociais, não é isso? Com certeza, com certeza. E vivendo na era das redes sociais, como tudo que é novo, tudo que é tecnológico, há os pontos positivos e há os pontos negativos, né? Então, de repente, quando a pessoa usa toda essa tecnologia, as redes sociais, para se comunicar, por exemplo, com um parente que está distante, né? Eu me lembro na pandemia, eu trabalhei na pandemia, e aí muitos pacientes a gente acabava internando o paciente, né? Estava ali desaturando, estava grave. Então, um jeito que os parentes tinham de estar falando com esse paciente era utilizando realmente todas essas ferramentas de comunicação. Antigamente, quando o pessoal ia fazer, sei lá, um curso de medicina, era difícil fazer um curso de medicina até por custos com livros, né? Então, hoje em dia, a gente consegue, não só medicina, outros cursos, a gente consegue baixar esses livros, consegue baixar o material para estudo, né? A gente consegue participar de uma aula e ter um aproveitamento, uma aula à distância, né? Mas é inegável que as redes sociais, elas também acabam sendo bastante utilizadas para o entretenimento, né? Para ver algumas notícias, para dar risada realmente. E, às vezes, talvez nessa utilização, eu pelo menos percebo muito uma cultura de comparação. Comparação da nossa vida com a vida do outro. O que o senhor pensa a respeito disso, doutor Fernando? Doutor Mário, esse é um aspecto que a gente precisa ter bastante atenção. É muito legal a gente entrar no Instagram, no Facebook e vermos que nossos amigos estão ali felizes, viajando, curtindo suas férias. E isso é muito positivo, isso nos motiva. Porém, algumas pessoas acabam gerando em si, por conta de uma predisposição, de depressão, de ansiedade, uma situação de adoecimento diante desse processo. Então, basta a gente ver os casos de anorexia e bulimia, quando as redes sociais elas colocam ali
corpos, né, das modelos, com aquele padrão de beleza, de magreza. E as meninas, elas vão vendo aquelas realidades, se comparando com aquelas realidades, e muitas vezes elas acabam desenvolvendo transtornos que vão levá-las a uma doença, a um adoecimento, para alcançar aquele objetivo que ela estabeleceu para si. Outro exemplo, aí nós vemos as questões de cirurgias plásticas. Então, a pessoa ela vê ali aquele modelo de face ou de algum aspecto do rosto ou do corpo, daquele modelo, daquele artista, daquela artista, e ela quer copiar aquilo ali nela. E então, isso aí vai gerando, às vezes, uma série de processos de adoecimento, série de processos de cirurgias e mais cirurgias em busca de um ideal de perfeição que nós sabemos que não existe. Cada um de nós é belo do jeito que é, cada um de nós tem a vida plena em nós, basta que nós descubramos essa vida plena e basta que nós lutemos para torná-la cada vez mais plena. Algo que a gente tem observado hoje em dia também, doutor Fernando, é assim, a gente vai no restaurante, não é isso? E às vezes tem uma mesa lá grande, aí tem ali 5 amigos sentados. Então, por que eles foram naquele restaurante? Teoricamente foram comer, lógico, mas foram sentar para bater papo, trocar ideias, saber como é que tá as coisas. E você que está em casa sabe o que acontece, né? Cada um pega o seu aparelhozinho e cada um fica ali na sua, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. O senhor entende que hoje o brasileiro deve ficar no mínimo 10 horas online. O senhor entende que talvez isso tenha inclusive atrapalhado a dinâmica familiar, a dinâmica do relacionamento com os amigos, ou não? Na verdade, apenas facilitou. Porque hoje em dia, às vezes, a gente vê uma mãe na cozinha e ela fala com a filha dela que está lá no quarto, e fala pelo WhatsApp. Né? Como é que o senhor vê isso aí? Atrapalhou? Está atrapalhando? Doutor Mário, nós vemos, principalmente nas relações mais próximas, relações de núcleo familiar, relações de amizades, da nossa convivência mais rotineira, muitas vezes um distanciamento das pessoas. Então, como nós conversamos, você está num grupo de amigos, você está numa confraternização, e cada um no seu celular, cada um nas suas redes sociais, cada um no seu mundo. Essa presença, essa confraternização, esse estar junto, esse compartilhar experiências, diálogos, falas, presença afetiva, isso vai se tornando cada vez mais fragmentado por distrações ali na internet. E assim, a gente vê isso principalmente dentro de casa. Então, as crianças já começam, desde o bebê, já começa a mexer no celular ou no tablet. De repente, ele já não quer mais brincar, ele já não quer mais jogar um jogo manual ou sair de casa. Ele quer ficar ali apenas nas redes sociais e ele vai assistindo os desenhos, dos desenhos vai passando para os jogos, dos jogos vai passando para as séries, das séries vai vendo outras realidades que ali vão causando esse impacto também na vida dessas crianças, causando uma dependência, distanciando essa criança, esse adolescente, esse adulto do seu convívio familiar e gerando então esse processo de adoecimento. Então a gente percebe isso. Inclusive, as pesquisas da Unesco e países como a França e vários países do mundo, e agora também legisladores dentro do nosso próprio país, têm feito esse alerta para o impacto das redes sociais na vida das nossas crianças e adolescentes, principalmente no espaço da sala de aula. Então, a criança ela vai para a sala de aula, ela precisa desenvolver os aspectos cognitivos, comportamentais próprios daquele espaço, daquele ambiente. E percebeu-se que as redes sociais, ao invés de colaborar, elas estavam
dificultando e prejudicando esse processo de ensino-aprendizagem das crianças, adolescentes e adultos também, por que não? Então, a gente precisa ter bastante atenção a esses aspectos, tanto no aspecto familiar, tanto no aspecto das amizades, tanto no aspecto da formação acadêmica, pessoal. Porque aquilo que era uma promessa de um sonho, né? A gente vê, as redes sociais elas vão mudar o mundo, as redes sociais vão criar uma grande confraternização global, as redes sociais elas vão gerar novas conexões. De fato, isso aconteceu, mas às custas de grandes e grandes desafios, de grandes e grandes prejuízos em todos os aspectos, seja pessoais, seja financeiros, seja econômicos, sociais, de todas as formas. E um outro movimento que surge, né, doutor Fernando, é o movimento do fake news, né? Então, notícias falsas, informações incorretas. O senhor que é médico, o senhor que atende em vários níveis de saúde, o senhor sabe que muitas vezes a gente, às vezes, até já recebe um paciente já falando para a gente o que ele tem, né? Ó, doutor Fernando, já pesquisei, já sei que eu tenho isso e isso. Às vezes correto, mas às vezes incorreto, né? Ou muitas vezes a gente já pega até um paciente que já está até fazendo um tratamento, iniciou um tratamento, mas por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo isso porque eu vi ali na internet, porque eu vi num grupo. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com boas informações, né, informações úteis, verdadeiras, então a rede social ela é muito boa, né? Mas a rede social também é esse campo de informações duvidosas e que devem ser vigiadas, não é isso? E uma outra coisa que tem me chamado bastante a atenção também é que isso aí o pessoal, de repente, da sociologia seria até melhor para falar, mas a rede social hoje em dia, às vezes, ela já está julgando a pessoa e já está dando o veredito, culpado, né? E a pessoa não tem nem condição de falar nada. Então, veja o impacto social que está tendo. O senhor quer falar mais sobre isso? Que cuidados a pessoa poderia ter, né, com essas informações, ou de não ficar julgando o outro por uma informação de uma rede social? Claro. Doutor Mário, nós, o senhor tem feito um trabalho fantástico nas redes sociais. Obrigado, doutor Com a Fernando. popularização da informação. Quando nós apresentamos informações verídicas, claras, de uma forma acessível, com uma linguagem acessível, nós vemos como que essa informação faz a diferença. Hoje mesmo, eu atendi pacientes falando, olha, a dengue a gente não pode tomar anti-inflamatório. Então, todo mundo já tem uma noção que o tratamento da dengue é de pirona e paracetamol. Então, essas informações, quando bem colocadas, quando bem divulgadas, quando essas dúvidas são sanadas, isso causa um benefício fantástico na vida da população. A educação popular em saúde, ela é algo assim de uma grande importância e um grande impacto na vida pública da nossa população. Da mesma forma que informações falsas, da mesma forma que fake news, né, que é o termo que a gente usa nesse contexto das informações falsas, causa um grande prejuízo na saúde, na economia, na vida social da população inteira. Então, esse impacto das mídias digitais, ele vai ao mesmo tempo para o bem, como ao mesmo tempo para o mal. E sobre essa questão do julgamento, né, hoje fala-se muito do cancelamento das redes sociais, que nós vemos pessoas públicas, artistas, pessoas da mídia, sofrendo esses julgamentos sociais, né, por parte da mídia, e sem a oportunidade de se defenderem, sem a oportunidade que lhes é garantida do contraditório, da argumentação, da contra-argumentação,
vão sofrendo esse impacto. Então, isso é algo muito triste, é algo muito perigoso, e nós precisamos, cada dia mais, pensar em formas de uso responsável e de também uma melhor monitorização das redes sociais, por meio que nós já temos o Marco Civil da Internet, as leis regulatórias das mídias digitais, que nós temos também já no Brasil, no mundo inteiro. Então, isso é fundamental para que a mídia digital, a rede social, a internet, não se torne uma terra de ninguém, mas que tenha também uma arbitrariedade, tenha também uma organização, tenha também uma definição de padrões e de regras que todos devam seguir. Nós não estamos fora do campo, do aspecto das leis quando nos colocamos nas redes sociais. Existem marcos regulatórios que regem as redes sociais e nós precisamos seguir esses marcos para uma boa convivência, uma convivência harmônica, uma convivência sadia. Nós vimos lá no início das mídias digitais, Facebook, WhatsApp, quantos casos de notícias falsas, vazamentos de informações de pessoas, e isso causava uma série de constrangimentos. E graças à monitorização mais frequente do Estado sobre as mídias e realmente essa forma de limitação e organização da comunicação, a gente percebe que isso tem se tornado algo mais consciente na vida dos usuários. Perfeito, doutor Fernando. Puxando aqui agora um pouco para a questão da saúde, né? O senhor é médico, o senhor atende pacientes todos os dias, né? O senhor é professor do curso de medicina. Vamos puxar um pouco para a questão da saúde mesmo, né? Vamos imaginar 150 anos atrás. 150 anos atrás seria impossível uma pessoa ganhar a vida sentado, né? A pessoa tinha que levantar, tinha que andar, tinha que abaixar, tinha que pegar um peso, tinha que correr, tinha que esticar. Então, quando a gente olha para o corpo humano, o que a gente vê, né? A gente vê diversas articulações, os dedos articulados, a mão articulada, né? Você toca a cabeça porque você tem uma articulação aqui no cotovelo, ó. Já pensou se ela? Não tem nem como você tocar a cabeça, né? Articulação do joelho, tendões, ligamentos, uma quantidade, centenas de músculos, né? O pescoço que move, ou seja, resumindo, o ser humano, o corpo humano nasceu para se movimentar. Então, se alguns anos atrás seria impossível a gente ganhar a vida sem se movimentar, hoje, com as tecnologias, né, é plenamente possível você ganhar a sua vida passando o dia todo sentado, olhando para uma tela. Então, puxando um pouco para a saúde, doutor Fernando, nós estamos bastante tempo online, nós estamos sentados, isso aí gera o sedentarismo. Qual o impacto do sedentarismo para o corpo? Se a gente pensar no celular, todos nós estamos com a cabeça baixa, né? Então nós estamos forçando os músculos cervicais. Isso aí está causando algum prejuízo para o corpo? Estou puxando agora para a da saúde, né? É dito que celulares, computadores, eles emitem a luz azul. E como é que é isso? Isso é prejudicial? Isso atrapalha o sono? Como é que o senhor vê essa problemática toda? O senhor que é médico. Doutor Mário, hoje trabalhando nessa questão dos aspectos, dos impactos das mídias e do celular, da internet, dos computadores na saúde humana, nós vimos uma série de impactos. Então, a começar pelo sedentarismo. O sedentarismo, ele é uma condição na qual o ser humano ele se limita de algo que é fundamental da sua própria natureza, que é o movimento, que é a atividade física, que é o exercício físico, que é a prática de um trabalho laboral que exige um mínimo esforço. Então, quando eu passo o dia inteiro dentro de um quarto, dentro de uma sala, eu vou ali deixando de gastar as energias, vou deixando ali que aquela alimentação, que seria uma alimentação adequada, se eu estivesse ali
proporcionando uma rotina saudável, aquilo ali vai se tornando uma alimentação que vai aumentando os níveis de gordura. O meu metabolismo não vai funcionar adequadamente, levando a quadros de diabetes, levando a quadros de hipertensão, levando a quadros de aumento do colesterol, levando a quadros de doenças coronarianas, levando a quadro de doenças osteomusculares. Então, muitas pessoas sentem dor na coluna cervical, dor na coluna lombar, dor nas articulações dos dedos. Então, o celular, nós ficamos muitas vezes com ele aqui mexendo. Então, os primeiros dedos de cada uma das nossas mãos, eles cada vez mais vão se tornando alvo desse movimento repetitivo, causando dores e, inclusive, em um breve espaço de tempo, dificuldades até mesmo de manuseio dos objetos pelas nossas mãos. Então, os reumatologistas já têm percebido já que o uso constante e repetitivo dos primeiros dedos, né, polegares, nos celulares, já tem causado transtornos nessa região das nossas mãos. Outra questão relacionada à luz do celular. Os oftalmologistas já têm percebido um aumento do número de casos de miopia. Pessoas que enxergavam bem, pessoas que tinham uma acuidade visual adequada, passam a não enxergar tão bem, depender de óculos, depender de outras formas de contato, aproximar demais as telas, aumentar as telas, porque essa luminosidade, esse uso contínuo e constante das telas, elas vão impactando também. Outra questão que nós vemos, a perda do sono. Então, os neurologistas, eles solicitam, após as 20 horas, evitar a exposição às telas, celular e computador. Porque essa luz, ela vai ali atuar no nosso cérebro, fazendo com que nós percamos o sono. Tem pessoas que vão para a cama com celular, vão para a cama com notebook, vão para a cama com tablet, fica ali até 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, ou resolvendo trabalhos, ou nas redes sociais, ou assistindo séries. E quando ela vê, já está dando de manhã, já perdeu a noite inteira, inicia-se quadros crônicos de insônia. É preciso a utilização, muitas vezes, de medicações para a indução do sono, e isso vai virando uma bola de neve, sendo que a causa principal que pode ser resolvida, poderia ser resolvida, é esse uso crônico, esse uso inadequado das telas dos celulares e das mídias digitais. Muito bem, doutor Fernando. Vamos entrar numa questão um pouco filosófica, né? O tempo. Isso. Acho que foi Santo Agostinho que dizia assim: quando não me pergunto o que é o tempo, eu sei o que é. Mas quando me pergunto o que é o tempo, aí eu já não sei mais o que é. Então, de qualquer maneira, o ser humano, desde o seu surgimento, né? A civilização, desde o seu surgimento, parece que o ser humano ele quer ganhar tempo, né? E quer fazer o menos esforço. E nisso aí ele inventou a roda, nisso aí ele inventou a alavanca, nisso aí, de repente, ele inventou o parafuso. Então, ele inventou meios de fazer menos esforço e ganhar mais tempo. Nos últimos séculos, a gente tem ganhado tempo com veículos cada vez mais rápidos, a gente tem ganhado tempo com comunicações cada vez mais eficientes. A gente, no século XX, viu o surgimento dos caixas eletrônicos, por exemplo, que ali é para você ganhar um tempo, né? Os automóveis também nem se fala para você ganhar um tempo. O computador foi para ganhar um tempo também, né? O celular foi para ganhar um tempo. Mas, no entanto, está todo mundo sem tempo, doutor Fernando. O que está acontecendo? Uma questão filosófica. Talvez tudo isso aí tenha surgido, agora pensando numa ótica capitalista, para nos tornar mais eficientes, para nos tornar mais produtivos. Então, o celular, por exemplo, ele economizou um tempo, mas ele economizou um tempo para a gente ser mais produtivo, fazer mais coisa em menos tempo. Assim também as redes, né, as redes de comunicação, a própria internet. E aí,
nós ganhamos mais tempo ou, na verdade, todos nós estamos atarefados e perdendo tempo, inclusive com algumas redes sociais? Como é que o senhor vê isso? O que acontece é quando nós vamos nos deixando levar pelo uso das redes sociais, das mídias digitais, a gente vai percebendo que o feed de notícias ele vai se atualizando na medida do nosso uso e das nossas pesquisas. Então, eu vi ali um assunto interessante, de repente o algoritmo ele já me joga algo relacionado àquele tema, e quando eu percebo, já está se passando 30, 40, 50 minutos, uma hora, aí vem um amigo, manda uma mensagem. As redes sociais têm essa capacidade de prender a nossa atenção e dessa forma nos deixar reservado o nosso tempo, que poderia ter sido usado para um exercício físico, poderia ter sido usado para uma leitura, para um estudo, presos e ligados às redes sociais. Existem também interesses econômicos nesse processo, porque na medida que eu fico mais conectado à informação, eu vou naturalmente pesquisar mais eletrodomésticos, coisas para comprar na internet. Isso vai, com a facilidade do mercado digital e das transações online, isso vai me levar a adquirir mais bens, adquirir mais serviços, eu vi aqui uma plataforma, eu acho que ela é legal, é baratinho, passo um Pix, ou passo no cartão de crédito. E quando a gente vai percebendo, a gente já perdeu muito tempo, a gente já gastou muito, a gente já dedicou parte do nosso dia naquele processo e naquele ambiente, que é extremamente rentável para as grandes indústrias, para os grandes conglomerados das mídias sociais do mundo digital. Então, a gente vê justamente isso. O tempo que nós dedicamos no nosso dia às mídias sociais, muitas vezes é um tempo que não é gasto nem para nós, é gasto para os outros, é gasto para o mundo capitalista que está ali nos assediando o tempo inteiro. Entre, compre, venda, faça. E ali, se eu não tivesse esse cuidado, não tivesse atenção, eu vou ali pouco a pouco, gastando todo o meu dinheiro, gastando todo o meu tempo, gastando todas as minhas energias, e aí chega lá o dia da prova. Cadê? Estudou? Não. Cadê? Fez o quê? Não sei. E aí a gente fica nessa situação. Exatamente, né? Chega no dia da prova, poxa, não consegui estudar. Chega no dia do concurso público, não conseguiu. Você precisa ter um cargo melhor na empresa, você não consegue se preparar para ter esse cargo melhor, né? Então, realmente, temos que fazer, todos nós, uma reflexão. Doutor Fernando, como médico, na sua prática médica, o senhor já atendeu pessoas lá, ou na urgência, ou na emergência, ou mesmo na atenção básica, que você sentiu que o problema de saúde daquela pessoa estava relacionado com essas novas tecnologias, estava relacionado com redes sociais, estava relacionado com as mídias? Você teve essa percepção, ou você leu a respeito? Realmente nós estamos falando aqui de algo que é um problema, que é uma pandemia hoje em dia, doutor Fernando? O que o senhor pensa? Com certeza, doutor Mário. Eu me lembro de um artigo da DW, que é a televisão alemã, contando sobre casos de crianças que ficavam dentro dos quartos dias, 24, 48 horas, e ali mais até meados de semanas, simplesmente jogando, simplesmente sem sair da tela, num processo contínuo de uso ininterrupto das telas, das mídias digitais, e aquilo ali, ela ficava o tempo, comia, fazia as necessidades, tudo ali, sem sair diante da tela, sem dormir. Depois disso aí, elas apresentavam surtos psicóticos, apresentavam estafes mentais, que levavam realmente a uma degeneração muito grande. Então, a gente não vê ainda assim a esse nível nos nossos serviços, né, nas nossas atividades, porém nós já percebemos pouco a pouco
que a realidade está se encaminhando para isso aí. Nós vimos agora, há não muito tempo, os casos de crianças e adolescentes que usavam as redes sociais para disseminar crimes virtuais e incentivar atentados nas escolas. Então, nós vimos crianças e adolescentes invadindo escolas, armados, causando tragédias como nós vimos aqui no Brasil e em outros países. Então, assim, esse processo de uso, aquela famosa rede social, Baleia Azul, que as crianças usavam, adolescentes usavam, instigando a atos e práticas também autolesivas. Então, nós vemos que isso aí não está longe de nós, está no nosso cotidiano a cada dia. E a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, porque cada vez mais, principalmente crianças e adolescentes, todas as faixas estão sujeitas, mas nossas crianças e adolescentes têm sido reféns e vítimas desse processo de adoecimento das mídias digitais. Exatamente, porque a criança e o adolescente ele ainda está em formação, né, doutor Fernando? Então, partes do cérebro vão levar ainda, sei lá, um par de dezenas de anos, né, lá para os 20 e tantos anos que vai estar plenamente formado, né? Então, isso aí tudo faz com que, principalmente com relação às crianças e os adolescentes, a preocupação seja maior, né? Recentemente eu dei uma palestra, foi aqui em Teixeira de Freitas. O assunto que eu tratei lá teve pontos de contato com o assunto que o senhor está tratando aqui, mas as professoras, elas realmente perceberam que os alunos, por vezes, têm chegado extremamente cansados às aulas, né? E pergunta para o aluno, não, é porque eu fiquei até tarde mexendo no celular, como também tem aqueles alunos que reclamam que às vezes não gostam nem de estar em casa, porque quando está em casa o pai e a mãe não conversam com eles, né? Fica só no celular, fica só no computador, então tudo isso aí está gerando um impacto negativo. Eu sei que o senhor pesquisa sobre o assunto, o senhor até pretende escrever um trabalho sobre, né, os impactos. Eu sei que não é um assunto fácil, até porque tudo é muito novo, né? Então, quem é que hoje realmente consegue dizer, olha, o impacto é tal? Mas a gente vai sentir cada vez mais esse impacto. Tem alguma perspectiva para o futuro, doutor Fernando? O que o senhor acha que vai ser o futuro e o que o senhor convida a sociedade a refletir sobre esse assunto para a gente ter uma relação melhor com a tecnologia e com as redes sociais? Doutor Mário, eu vejo um futuro promissor e um futuro assim com muitas expectativas positivas. Basta nós vermos hoje na medicina a telemedicina, que é uma realidade que está revolucionando a comunicação e o atendimento aos nossos pacientes. Antigamente, o paciente tinha que se deslocar até Salvador, até Vitória, até São Paulo, para uma consulta presencial com um especialista. Hoje, a depender da realidade, da patologia, ou até mesmo da situação de locomoção daquele paciente, essa consulta pode ser feita no conforto do celular, com assistência de um especialista de um grande centro. A teleinterconsulta, onde um médico com outro médico especialista pode estar debatendo casos e colaborando com a informação e o tratamento dos seus pacientes, vem com uma revolução muito positiva. A inteligência artificial, ela é assim uma revolução que vem trazendo grandes expectativas para o mundo inteiro. As pesquisas, então, coisas que antigamente nós gastávamos tempo pesquisando ou desenvolvendo coisas secundárias, hoje a inteligência artificial pode resolver isso, deixando para nós outras competências e outras realidades e outras práticas mais direcionadas à nossa competência e ao nosso trabalho, ao nosso ofício. Então, isso eu vejo com algo muito positivo. Tem também, claro, seu lado difícil, seu lado que impacta principalmente aos empregos. Nós vemos muitas realidades de setores do serviço que estão sendo profundamente impactados pela tecnologia.
serviços até então que necessitavam da força humana, do trabalho braçal, que vão sendo substituídos progressivamente pelos computadores, pelas máquinas, pela tecnologia. Então, assim, é um futuro que tem grandes desafios, grandes luzes e sombras, né, como nós vemos. Mas eu penso que a gente pode usar isso muito a nosso favor, usar isso muito para o nosso aprendizado. A gente que está na faculdade, a gente que está na escola, pode utilizar o celular não só para pesquisar coisas supérfluas ou coisas sem utilização necessária no nosso dia a dia. Nós podemos já ver ali um concurso, aquele concurso, ou aquele vestibular, ou aquela residência, ou aquele processo seletivo. Eu preciso pesquisar, eu vou ali desenvolver e vou encontrar ali uma plataforma que vai me ajudar a estudar. Essa plataforma usa inteligência artificial para poder desenvolver uma metodologia mais adequada e mais ajustada à minha realidade. Então isso aí tem sido uma verdadeira revolução no ensino, uma revolução no aprendizado. E assim, a gente tem realmente boas esperanças, boas expectativas de que isso traga muitas contribuições, né, para a humanidade. É preciso, ao mesmo tempo, termos também políticas públicas que permitam aos jovens e às pessoas terem acesso a essas mídias. Então, eu posso ter a internet 5G, mas eu preciso ter um celular, eu preciso ter um notebook, eu preciso ter um tablet, eu preciso ter uma internet de qualidade para ter comunicação com as pessoas. Então, esses meios, essas ferramentas, passa também por todo um processo social de aquisição, de disponibilização, para que a maior quantidade, o maior número de usuários possa ter acesso a esse direito à informação e à comunicação. Então, eu vejo como algo positivo, porém, que precisa ter muito cuidado, ter muita atenção, para que também não venhamos a ver uma escalada de crimes, de fake news e várias outras realidades que nós já temos acompanhado ao longo do nosso tempo. Muito bem, doutor Fernando. Então o recado está dado, né? É preciso que a sociedade fique alerta a essa questão da tecnologia digital, facilidade de comunicação e sempre se questionar a respeito das redes sociais, que, como a gente viu, não existe só o lado ruim, tem o lado bom também, mas está se desenvolvendo numa velocidade tão grande que de repente não tem dado tempo para a gente se questionar sobre os limites das suas potencialidades, né? Digamos assim. E agora, doutor Fernando, suas considerações finais para a gente encerrar, né? Claro. Doutor Mário, então nós estamos, cada dia, eu me lembro muito de uma frase de Karol Wojtyla, filósofo, depois tornou Papa João Paulo II. Sim. Ele falava liberdade com responsabilidade. Então, as mídias, a vida, a sociedade, toda a realidade, ela está tudo em nossas mãos. E como diz a palavra de Deus, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Deus nos dá liberdade para nós usarmos, mas precisamos ter a responsabilidade para entender os nossos direitos, entender os nossos deveres, entender as nossas responsabilidades, entender até onde aquilo me faz bem, até onde aquilo me faz mal. Então, a nossa mensagem final é uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. Está se aproximando agora a Páscoa, né? Estamos na Semana Santa, está se aproximando a Páscoa, momento de renascimento, momento onde a esperança nasce para cada um de nós, que seja um momento realmente de alegria, fraternidade para todos nós, que nós possamos cada vez mais instituir essa cultura do diálogo, essa cultura da fraternidade, como diz o Papa Francisco, sempre em suas falas, né? A cultura do encontro. Então, às vezes, deixa um pouco a rede social, deixa um pouco o celular, vai lá conversar com seu avô, conversar com sua avó, conversar com seus amigos, encontrar, confraternizar, estar unidos, estarmos juntos, para que a gente possa formar um mundo melhor. Não só um mundo que
seja mais rico ou que seja mais avançado tecnologicamente, mas um mundo mais humano. Um mundo onde as pessoas olhem para as outras e vejam um ser humano à sua frente. Vejam um ser humano que precisa de atenção. Muitas vezes as pessoas vão nos buscar nas consultas, não é porque elas estão com doenças graves, elas querem ser ouvidas. Elas querem alguém que dê atenção para poder, que elas não conseguem encontrar isso muitas vezes nos seus ambientes, nas suas famílias. Então, mais atenção, mais cuidado, mais atenção às pessoas que têm problemas, como nós já falamos, depressão, ansiedade, que precisam dessa atenção particular e especial da família, que precisam dessa atenção particular e especial das pessoas do nosso convívio, para que essas realidades de adoecimento, de sofrimento, possam cada dia mais ser superadas, serem aliviadas, não só com medicamentos, que são importantes, mas também com afeto, com presença, com carinho, com amizade, com humanidade, para ajudar o nosso tratamento e ajudarmos a viver melhor. Então, eu agradeço a todos e todas, agradeço ao Dr. Mário pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra para mim estar aqui nessa equipe de transmissão e eu desejo a todos um ano, início de ano, tem um ano aí muito bom, começando pela frente, com a graça de Deus, que seja um ano muito próspero e feliz para todos nós. É isso aí, doutor Fernando, o nosso podcast, né, o Viver Bem, que agradece a sua participação. E para você que está aí nos vendo, assistindo, nos ouvindo, né? Tá aí a mensagem do Dr. Fernando, né? Vamos fazer do encontro pessoal, né, um momento significativo, né? Usar a rede social, sim, com responsabilidade, sim, mas nunca se esquecer do mundo real, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.